Então, boa tarde a todas e a todos. Então, hoje o nosso encontro será refletindo sobre os 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, desafios e possibilidades. Então, me chamo Vera Braga, atuo na Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco, na Gerência de Políticas Educacionais, de Educação Inclusiva, Direitos Humanos e Cidadania, dizer do enorme prazer de a gente estar aqui veiculando essa temática tão importante, né, que é discutir sobre as garantias de direitos das crianças e adolescentes brasileiras, todas as crianças e todos os adolescentes. Então, para esse encontro de hoje, estamos aqui com Mário Volpe, escritor, coordenador do Programa Cidadania dos Adolescentes do Unicef no Brasil, dizer do prazer enorme de a gente estar aqui com o Mário Volpe, né? Trazer toda a sua experiência para essa nossa interlocução, agradecer a disponibilidade também e o compromisso, né, em relação a essa temática. Estamos também com Silvino Neto, professor da Escola de Conselhos de Pernambuco, ex-presidente do SEDCA, e também tem uma vasta experiência, ativista, é uma pessoa que contribui muito, né, aqui em Pernambuco sobre essa temática. Também Fernando Silva, integrante do Centro Luiz Freire, de Olinda, mestrando em Educação em Cultura e Identidade pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, Fundage, ativista e um grande amigo. Também Romero Silva, psicólogo, técnico do GAJOP e presidente do SEDCA, do Conselho de Educação, Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente de Pernambuco. Então, dizer do prazer de a gente estar com essa mesa tão qualificada. Tá, gente? Agradecer a disponibilidade de Silvino, que já esteve com a gente em outros momentos, Fernando, que já esteve, aliás, todos, Romero e Mário, todos quatro, estiveram com a gente em outros momentos e foi maravilhoso o encontro. Então, poderemos iniciar essa reflexão com o Silvino, depois a gente passa por demais palestrantes. Então, a temática, os 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, desafios e possibilidades. É uma temática extremamente oportuna e interessante, porque a gente não pode dizer que é tudo a mesma coisa antes do Estatuto, né? Acho que é uma mudança de paradigma pós-Estatuto, porém, muitos desafios a gente ainda tem que enfrentar, né? Na questão da efetivação do Estatuto, não no que se refere à legislação em si, mas a questão da operacionalização, dessa prática social, porque isso tem a ver com as nossas mentalidades, isso tem a ver com essa violência estrutural da nossa sociedade. Então, várias barreiras a gente precisa dirimir para a efetivação do Estatuto. Então, nessa direção que a gente vai estar refletindo nesse encontro com o Silvino, com o Mário Volpe, com o Fernando Silva e com o Romero Silva, tá? Então, eu vou passar a palavra para o nosso querido Silvino, dizer do prazer, Silvino, de nós estarmos aqui nesse momento mais uma vez, agradecer de todas as parcerias que a gente vem desenvolvendo, sobretudo nessa pandemia que você esteve com a gente em muitos momentos e tem contribuído bastante. Então, obrigada, Silvino, e eu passo a fala para você fazer suas considerações nessa reflexão sobre o Estatuto. Obrigado, Vera, boa tarde. Eu podia passar 10 minutos falando só de quem é Mário, quem é Fernando e quem é Romero. Dá para passar 10 minutos, porque de Mário faltou dizer que ele é um dos pensadores do movimento nacional Meninos e Meninas de Rua. Fernando Silva, presidente do CONANDA, presidente do Conselho Estadual, secretário de Estado e de município. E Romero, também do CONANDA e hoje presidente do Conselho Estadual. Conselho Estadual, que eu costumo dizer, que é um dos poucos conselhos de Estado que a gente tem. Nesses 30 anos, muitos conselhos de Estado viraram conselhos de governo. E o Conselho Estadual de Pernambuco resiste. Resiste em ser conselho de Estado. E hoje, com a presidência de Romero, isso tem se fortalecido cada vez mais. A minha preocupação nesses 160 dias de pandemia, com a glicose chegando de 620 para 180 agora,
então eu estou muito bem. É com desvio que eu tenho notado em relação ao Estatuto da Criança e Adolescente. Como eu não tenho muita coisa que fazer nesses dias, eu resolvi ler todas as resoluções do Conselho Estadual de Fernanda e ler notas técnicas do Ministério Público. E aí eu me assusto. E aí eu vejo que tem coisas excelentes, mas tem coisas assustadoras. A gente tem baixado resoluções que não tem nada a ver com o nosso papel, com a nossa atribuição. Pessoal, eu aprendi com o Mário, aprendi com o Fernando, aprendi que essa turma é mais nova do que eu, mas tem o mesmo tempo de serviço. Aprendi que Conselho de Direito trabalha em cima de exigibilidade de direitos. Nós não precisamos do Conselho Estadual de Assistência Social B, um A e um B. Nós precisamos de um conselho que exige direitos. E como é difícil exigir direito quando de vez em quando aparece uma mudança numa lei que você nem estava sabendo o que estava acontecendo. Agora, essa semana, apareceu a proposta de mudança de lei do Estatuto e nenhum de nós estávamos preparados nem para ouvi-la. Então, eu tenho medo que a gente cometa alguns desvios e não siga a beleza do Estatuto. Eu não sei se todo mundo sabe, mas há 30 e poucos anos atrás, tinha um grupo que pensava o Estatuto como pensando no futuro Código Penal Juvenil. E o outro queria um Estatuto mais perto de uma proposta pedagógica onde você cuidasse da educação, de saúde e de família. Esse é o Estatuto pensado por Antônio Carlos Gomes da Costa, que foi vencedor. E ele é tão belo que, se você pegar direitinho, quando ele pega o artigo 101 e diz assim, o Conselho Tutelar vai aplicar medidas de proteção, nem todas, ele diz assim, só que na hora que você vai aplicar essa medida de proteção, você vai pegar o artigo 100 e vai ver o que é que ele está dizendo lá. Lá ele oferece 12 propostas pedagógicas para que a gente aplique medida de proteção. Não está com cara de Código Penal, não. Ele quer aproximar, e isso é um fruto da vitória de Antônio Carlos Gomes da Costa, com vários outros. Nós precisamos trabalhar em cima da educação, em cima de propostas pedagógicas. Quem não se assustou com aquele caso da menina do Espírito Santo, mas se assustou muito mais quando a promotora disse, são 6 crianças até 14 anos abusadas por hora e 6 que engravidam por dia. Eu pensei comigo mesmo, o que é que a gente está fazendo? Como é que a gente consegue contar a vitória? Como é que eu vou contar a vitória se o presidente da República disse que nem todo mundo é obrigado a se vacinar? Quando o Estatuto diz que toda criança e adolescente deve ser vacinada. E aí, esses desvios que a gente está com medo de corrigir, a gente precisa corrigir. O Conselho Estadual, no seu papel, Estadual de Pernambuco, no seu papel de exigir direito, ele decidiu que fecharia uma unidade de internação de Pernambuco. E eu vou ser bem sincero, eu duvidei. E hoje eu posso parabenizar Romero como presidente do Conselho, porque a unidade de internação foi fechada. E fez muito bem às nossas crianças e adolescentes. Quero terminar trazendo uma coisa que eu acho que é importantíssima. Mobilização. A gente precisa voltar a se mobilizar. Nós já botamos 20 mil pessoas na Conta da Boa Vista. 20 mil pessoas. E da última vez que a gente tentou fazer uma passeata na pracinha do Diário de Pernambuco, e a gente arrumou carro de som, arrumou todo mundo, só que deu 2 horas, 2h30, naquele sol quente, e não chegou a segunda pessoa, era eu sozinho. Eu resolvi sentar na banca, no banquinho da pracinha do Diário.
Chegou uma prostituta do meu lado e disse assim, bora. Eu disse, não, estou esperando o grupo. Ela disse, com o grupo eu não faço. E aí eu fui explicar a ela que a gente estava ali para fazer uma passeata para defender os meninos que estavam sofrendo dentro da FUNASA. Dar um grito contra 49 mortes na FUNASA em 4 anos. Então, eu acho que a gente, nesses 30 anos, a gente precisa voltar a exercer esse papel de mobilização. O Movimento Nacional Meninos e Meninas de Rua tem uma revista chamada O Grito. A gente precisa voltar a gritar. A gente precisa dizer ao governador do estado de Pernambuco, seu governador, o povo está sem máscara e as pessoas estão morrendo. E Pernambuco não pode contar a vitória que está bom, porque morremos mais do que todos os estados do Nordeste e Norte juntos. Morreram quase 8 mil pessoas. Então, terminando agradecendo a essa turma que está nessa história há 30 anos. 2 diabéticos, não sei se tem mais. 2 torcedores de Santa Cruz, eu acho que tem mais. Mas todos nós. E Mário fez um milagre, e Mário não envelhece, está com a mesma carinha, Fernando. Mário está com a mesma cara. Deus te abençoe, Mário, porque você é um resistente e eu te admiro por isso. Obrigado, Vera. Obrigada, Silvino. Sempre é muito bom, né, gente, a gente escutar Silvino. Silvino, você traz uma fala extremamente propositiva e necessária, né? Quando você diz dessa grita que realmente a sociedade precisa, né, desenvolver, precisa introjetar. A sua fala foi bem na direção. Ontem a gente teve aqui um encontro com uma palestrante da ONG Liberta, falando sobre violência sexual com a criança e adolescente, e trouxe números assim, super alarmantes dessa violência que a gente toca todos nós, e ela falou isso da grita, que ou a gente começa a falar sobre essas violações de direitos, né, no que se refere a criança e adolescente, crimes mesmo, ou a gente não vai ter resolutividade. Então, ela falou muito nessa grita, e você traz também essa grita, e você contextualiza muito bem. É verdade, Silvino. Não tem como a gente compartimentar. Eu acho que é uma luta, além de coletiva, que envolve várias dimensões. Realmente tem a questão político-social, que a gente não tem como desvincular também, né, dessa trajetória pela garantia dos direitos da criança e do adolescente. É verdade. Parabéns pela sua fala tão propositiva e inspiradora. Vamos gritar, né, Silvino? Vamos gritar. Agora a gente vai passar. Vamos gritar. A gente vai passar. Eu acho que já é uma grita esse momento aqui da gente, viu, Silvino? Pode ter certeza que eu estou vendo aqui. Tem gente de todo o estado de Pernambuco. Estou vendo gente de Santa Maria da Boa Vista, de Fernando de Noronha, Salgueiro. Então, assim, eu acho que a nossa voz ela chega assim. Petrolina. Então, Romero é presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente de Pernambuco. É um prazer enorme estar com o Romero aqui, né, pela sua competência técnica, pelo seu compromisso social e político. Então, Romero, dizer do prazer dessa nossa interlocução, e com certeza você vem contribuir bastante com essa reflexão dos 30 anos do Estatuto, no que se refere à questão dos desafios, né, que a gente precisa enfrentar. Então, Romero, boa tarde e fica à vontade para as suas considerações. Boa tarde, Vera. Boa tarde, Mário. Boa tarde, Silvino. Boa tarde, Fernando. O Célio aí na tradução. Primeiro dizer que nessa mesa agora, né, eu ficaria só atento, escutando e acompanhando o processo de todos vocês que estão aqui, né? A própria Vera mesmo, com a sua história dentro da educação, né? O Mário. Com isso também não é dizendo que eu sou novinho aqui da história, não, tá? Mas é dizer que quando eu chego nesse lugar, eu já me deparo com pessoas com muita força, com muita produção a partir disso. E essas questões, ela me mobiliza, ela me traz para esse lugar, né? Ela me convida a essa responsabilidade.
E eu quero seguir dando sequência ao que Silvino vem trazendo, né? Olha, os desafios que são apresentados, né, pelo Estatuto da Criança e Adolescente nesses últimos 30 anos, é importante destacar que nós vivenciamos, né, saímos de uma história da infância de séculos, né? De não uma infância de prioridade, não uma infância de proteção, não uma infância de atenção, não uma infância né, nessa perspectiva de que é preciso colocar como evidência. Mas a gente vem de uma história, né, de séculos, de uma infância negada, de uma infância violada, de uma infância que não é o agora, que ainda vai ser amanhã, e se chegar ao amanhã. Então, nessa perspectiva, nós estamos fazendo um enfrentamento a uma cultura, né? E esses 30 anos diz para a gente, né, o quão é desafiador fazer o enfrentamento de culturas de séculos. Porque o que nós precisamos entender é que o Estatuto da Criança e Adolescente, quando ele se apresenta para a sociedade brasileira, né, para além de toda a construção, de como ele é elaborado e de como ele é pensado, ele apresenta... e para além de paradigmas também, né, ele apresenta um outro modo de nos vermos enquanto sociedade, né? É preciso entender a essência para o qual foi pensado o Estatuto da Criança e Adolescente. E essa essência é pensada em quem discutiu, nas muitas mãos, nas muitas vozes que produziu isso, tentando pensar no modelo de sociedade que fosse muito mais digno, muito mais democrático, muito mais participativo. É preciso acreditar no Estatuto da Criança e Adolescente. Eu acho que, mais do que nunca, Vera, nós precisamos fazer essa afirmação. É preciso. Eu sou professor na escola dominical, na escola de ensino fundamental. Eu preciso acreditar no Estatuto da Criança e Adolescente. Que estar naquele lugar é o fazer, é a objetivação do que significa direito fundamental à educação, pelo menos uma parte dele. Eu sou profissional do CRAS dentro de um território de alta vulnerabilidade, numa perspectiva de apresentar uma metodologia técnica de intervenção. Eu preciso acreditar no Estatuto da Criança e Adolescente nesse lugar, nesse território de tanta vulnerabilidade. Eu preciso fazer com que essas crianças e essas famílias não saibam sobre o Estatuto, mas experimentem o que é o significado do Estatuto nas suas vidas a partir da perspectiva da garantia de direito. Então, é preciso acreditar no que é que o Estatuto propõe para esse outro modelo de sociedade brasileira. Então, é importante destacar que, a partir disso, há uma confusão na nossa sociedade. Porque aquilo que é individual com aquilo que é coletivo se mistura. Mas, olha, o Estatuto nos chama para esse lugar também. O Estatuto nos convida a chegarmos, a nos aproximarmos com tudo aquilo que é nosso, que é pessoal. No entanto, como é que eu uso isso que é próprio, meu, individual, pessoal, para benefício de um coletivo? Como é que eu compreendo, né, a implementação e os desafios que são postos no Estatuto para esse lugar, saindo do âmbito individual para o coletivo? Porque há essa mistura. E por que eu estou dizendo isso, né? É importante destacar que, há 2 semanas atrás, eu ouvi de uma adolescente, não mais adolescente, agora jovem, saindo de um programa de proteção a crianças e adolescentes ameaçados de morte. Então, esse jovem que estava saindo de um programa de proteção por reinserção social, com todos os processos concluídos com ele, e ouvir desse jovem, né, trazer o que foi para ele esse 1 ano e 2 meses dentro da proteção. E ele dizer o seguinte: olha, eu não sei dizer bem a vocês, né, o que seria de mim se eu não tivesse alcançado o programa de proteção, embora todos ali estivéssemos sabendo, né? Mas ele disse assim: o que eu sei dizer para vocês é o que eu vivi nesses últimos meses. E aí é tão marcante isso, ele olhar para todos que estavam ali e dizer assim: o que eu vivenciei durante esses últimos meses é isso que está aqui, né? E aí todos muito atentos, né? Talvez pela fisionomia estava bem melhor, né? Ele estava com outro aspecto físico. Não, ele não estava falando disso. É isso aqui. Ele dizia isso aqui enquanto voz, né? É sobre isso que eu quero falar, sobre como é que eu consigo falar, como é que eu consigo me posicionar, como é que eu encontro um outro lugar na sociedade, né? E como é que eu consigo, nesse lugar, extravasar a vida, né? E eu estou dizendo isso para vocês porque era a expressão do próprio jovem, era essa expressão. Ele disse assim: é isso que eu estou aqui, vida. E aquilo que representa para esse menino no âmbito individual, né? Essa garantia de direito e tudo que se acreditou, né? Nessa perspectiva enquanto programa, a partir da história desse, a gente instrumentaliza essa política, a partir da história desse, né? Olha, Romero, é um só que você está trazendo, diante dos números tão violentos que têm sido os CVLIs contra adolescentes e jovens, principalmente adolescentes e jovens negros no Brasil.
Mas eu queria dizer que esse desafio que é fazer um enfrentamento nesses últimos 30 anos é falar dessas experiências individuais e o quanto ela é somada a um coletivo para dar voz, para dar corpo, para dar objetividade, para dar sentido a isso que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Conseguimos vencer na narrativa nos nossos pares. É muito tranquilo nos nossos espaços na qual militamos, nas mesas na qual falamos, é muito tranquilo falar o que falamos, defender o que defendemos. Mas nós ainda não conseguimos ganhar a disputa de narrativa perante a sociedade em massa. Nós não conseguimos fazer com que essa sociedade compreenda que esse individual e esse coletivo diz respeito à sua própria família. Não fala do outro, não fala do pobre, não fala do negro, não fala do, sabe, daquele que está numa situação, não fala do que está em prática de ato infracional, mas fala de todos, e todos no viver em sociedade é esse movimento que se encontra, né? Então, nesse sentido, é importante destacar que as nossas narrativas, elas precisam ganhar corpo e forma para que a sociedade entenda o que é que significa o Estatuto da Criança e do Adolescente, não para quem defende direito de criança e adolescente, mas para toda a sociedade brasileira, qual é o significado disso. E, às vezes, eu fico pensando o que é que significa uma nação inteira, por uma geração inteira, conseguir garantir todos os direitos fundamentais à criança, ao adolescente e encerrar nesse processo do jovem, dando continuidade nas políticas para jovens. Olha, essa sociedade de criança e adolescente, que vai ser acompanhada na fase do seu desenvolvimento, tendo todos os direitos fundamentais garantidos, nós teremos uma outra sociedade de adulto, que compreende perfeitamente o que é que significa ética, respeito e dignidade. Nesse sentido, eu queria, Vera, fechar um pouco, trazendo do lugar de onde eu venho. Primeiro, da sociedade civil, de um centro de defesa, na qual eu atuo, sou técnico do Gabinete da Assessoria Jurídica, com a intransigência na defesa dos direitos de criança e adolescente, tentando pensar nessas perspectivas de que essa objetivação da garantia de direito nesse indivíduo instrumentaliza e nos dá condições de pensar metodologias, de dar qualidade a essa política de atendimento. Essa representação eu faço no Conselho Estadual, né? E é sobre também esse lugar que me traz aqui, o Conselho Estadual de Defesa do Direito de Criança e Adolescente. Primeiro, é preciso pensar que esse espaço, embora não tenha sido... e aí eu me perco nas palavras agora, porque eu queria colocar um tom muito mais rígido nesse sentido, mas há desafios no entendimento do significado de um Conselho de Direito. E eu não tenho dúvida de quando o Estatuto se apresenta e diz que ele é órgão deliberativo e controlador das ações em todos os níveis, o Estatuto da Criança e Adolescente está inaugurando um outro modelo de gestão democrática, seja ela no campo da política, seja ela no campo dos recursos, né? Então, é um espaço onde é convidado para algo muito sério, em que agora não centraliza em um único poder as formas de decidir sobre essa política, sobre esse atendimento e sobre esse financiamento para a infância. Mas dentro desse espaço se delibera a partir de diagnóstico, a partir de um debate qualificado, da participação democrática, de todos os lados sendo ouvido naquilo que é diferente dentro da construção coletiva, mas numa perspectiva em que é num espaço coletivo em que a história desse Brasil, seja com a Constituição, seja com o Estatuto da Criança e Adolescente, que as coisas se constroem, que se consegue dar forma, dar corpo, com cheiro e calor de quem produz, e de quem vive, de quem fala, né? E de quem experimenta a política. Então, é importante pensar que os conselhos de direitos, e aí esse enfrentamento, esses desafios que são apresentados nos últimos 30 anos para que os conselhos de direito, tanto nacional, estadual e municipal, ganhem esse tom de seriedade, primeiro pelo Poder Executivo, porque é importante destacar que o CONANDA, nesse momento, está funcionando por força de liminar do STF. É importante que isso seja destacado, né? Diversos conselhos estaduais no âmbito do Brasil têm sido extremamente atacados, porque começou a compreender qual era o seu papel e foi entendido pelo Executivo como sendo um lugar de oposição política ao governo Executivo. Então, é importante destacar isso. Isso não se chama oposição. Isso se chama monitoramento da política.
Isso se chama ocupação de espaço para o qual o Estatuto da Criança e do Adolescente convocou esse órgão chamado Conselho de Direito. E no âmbito municipal nem se fala os desafios que nós temos para fortalecer todos os conselhos de direito. E todos vocês que nos acompanham, essa fala enquanto presidente do Conselho Estadual é dando legitimidade a isso que nós chamamos de órgão Conselho de Direito de Criança e Adolescente. E nós acreditamos e levamos muito a sério. Levamos tão a sério que queremos, nessa perspectiva, fazer com que esse espaço ele ocupe o lugar dele com metodologias, com aperfeiçoamento, enquanto órgão, cumprindo aquilo que está previsto nos princípios do artigo 37 da Constituição. O princípio da eficiência, tentando pensar ao olhar para a política de atendimento. Então, para encerrar, e agora encerrar mesmo, Vera, dizer que o espaço dos conselhos de direito continua ainda, nesses últimos 30 anos, sendo um lugar de muitos desafios, mas também um lugar de muita estratégia. Há algum período atrás, algumas pessoas começaram a cogitar e dizer, será mesmo que o espaço dos conselhos faz algum sentido? Será que a gente não está enxugando gelo? Será que a gente não está... Né? A gente vem para uma agenda, se cansa e dela não vê sair em nenhum lugar. Eu queria dizer para vocês que no ano de 2017, um funcionário do Ministério do Planejamento pegou nos últimos 5 anos todas as resoluções. Imagina, 2017, então, dos últimos 5 anos, então, dava a entender que era de 2012 a 2016. Fez um trabalho de mestrado, porque o interesse dele era entender o seguinte, ele estava no Ministério de Planejamento e ele queria fazer uma reflexão sobre qual o impacto das resoluções do CONANDA sobre a política pública. Qual o impacto das resoluções do CONANDA dentro dos conselhos estaduais e dentro dos conselhos municipais. E ele avaliou 230 deliberações. E eu acho que é super importante destacar isso. Das 230 deliberações do Conselho, na grande pesquisa que ele fez a nível nacional, ele conseguiu identificar que 180 delas instrumentalizaram a política e deram um contorno significativo para a garantia de direito. Outras ainda estavam em encaminhamento e outras foram motivo de debate e criação de outras resoluções nos âmbitos tanto dos estaduais quanto do municipal. Eu confesso que, nesse momento, eu estava numa apresentação no Uruguai, ao ouvir isso, e representando o CONANDA, eu fiquei impressionado com o que foi apresentado. Mas, olha, hoje, fazendo avaliação disso, dizendo que não mais me impressiono com isso, porque, por mais que pareça, mas só parece, em todo o Brasil, existem organizações da sociedade civil, representações do governo, acreditando nesse espaço, levando pauta legítima, trazendo repercussão da política de atendimento, produzindo para um aperfeiçoamento dela. Então, nesse sentido, Vera, esse espaço também é um grito para falar sobre esses desafios que são postos. O desafio que é do existir de um Conselho de Direito vai continuar sendo, mas o mais importante de tudo isso é que quem acredita continue acreditando, insistindo, disputando a narrativa. Muito obrigado. Obrigada, Homero, né? Uma fala realmente bem ampliada, bem interessante. Eu acho que, né, é bem oportuna essa fala sua, Romero, quando você fala da validação do estatuto, né? E isso me remete também ao nosso trabalho em rede, essa rede de proteção realmente na luta pela garantia dos direitos da criança e do adolescente, e quando você traz assim que o estatuto ele precisa ser validado e valorizado, seja no CREA, no CRAS, na escola e na sociedade. Então, gente, são 30 anos, 3 décadas, sabe? E eu fico, às vezes, me perguntando, você falando de enxugar gelo, com todos os avanços e garantias que o Estatuto, né, vem promovendo também, que a gente não pode relativizar isso, mas eu acho que a gente ainda precisa se debruçar realmente sobre o Estatuto, porque não tem como efetivação se a gente não introjeta, se ele não está na ordem do dia, seja na escola, seja nos outros órgãos. Então, o próprio adolescente precisa ter esse documento como livro de cabeceira. Então, é preciso que se veicule, que chegue, né, até as crianças, até aos adolescentes. Então, acho que a sua fala ela é bem oportuna e muito obrigada, Romero. Vamos passar para o nosso querido Fernando Silva, né? Fernando Silva ele atua em tantos espaços que eu não sei nem como viu, Fernando. Você realmente
atua bastante, né? Está lá no Centro Luiz Freire e também já foi do CEP, já foi de tantos lugares. Fernando, eu queria saber se você podia refletir conosco um pouco a questão mesmo da proteção integral da criança e do adolescente. Como é que você vê com a promulgação do Estatuto e pensando um pouco o momento presente, como é que você reflete, Fernanda? A gente pode refletir um pouco nessa questão da proteção integral. Como é que você vê? Porque Romero e Silvino traçaram muito essa trajetória dos desafios mesmo, né? Dos desvios, como o Silvino bem tratou. Será que a gente poderia pensar agora um pouco, Fernando, no campo das possibilidades do Estatuto, porque assim, a gente está com gente, eu estou vendo aqui no chat de várias partes, tem até de outro estado, de Fortaleza, tem gente de vários espaços que estão aqui com a gente, e eu acho que é importante também a gente, olha, tem muitos desafios, mas também nós temos avanços e possibilidades no campo da proteção integral. Como é que você enxerga isso, Fernando? Por favor. E agradecer você aqui. Bom, gente, boa tarde a todos e a todas. Queria agradecer à Secretaria da Educação, a Vera, pelo convite, né, junto com o Alexandre. Dizer que é um prazer reencontrar Mário aqui virtualmente, Silvino, que faz um tempo que nem virtualmente eu encontro, Romero, né, Marcos, que está aí na tradução com o Célio. Eu acho que a sua provocação é importante, e como a gente está, por conta da pandemia, eu acho que o Estatuto nunca teve tantos momentos de avaliação, né, do que nós, de onde partimos e onde chegamos, né. Eu acho que é muito importante a gente pensar os desafios e as possibilidades. E aí, com essa deixa da Vera, da proteção integral. Eu acho que o primeiro desafio, o desafio está no campo da política, está no campo da economia e está no campo da disputa cultural. Acho que são 3 aspectos que estão colocados e que eles estão interrelacionados. E, a rigor, a proteção integral não é só da criança e do adolescente que está em xeque. A democracia e os direitos humanos estão em xeque no Brasil. Então, a gente não pode fazer uma discussão do Estatuto da Criança e do Adolescente, dos desafios, das possibilidades, uma discussão específica, interna, pensando só a criança e a adolescente, sem pensar política, economia e o debate cultural. Então, o primeiro desafio que eu acho da proteção integral é que a gente continua, nós que atuamos muito nessa área da criança, continuamos atuando tendo só como referência o Estatuto da Criança e Adolescente. Isso é pouco. A gente precisa, e eu acho que Romero, quando ele traz a Constituição, é importante, a gente precisa combinar o Estatuto da Criança e Adolescente com a Constituição, mas com outras leis que são tão importantes para a criança e adolescente, para as famílias, como a LDB, que é de 1996, a Lei Orgânica da Assistência Social, que é de 93, a própria lei do Sistema Único de Saúde, que é do mesmo ano do Estatuto, de 1990, a gente tem a Lei Maria da Penha, que é importante, a gente tem o Estatuto da Igualdade Racial. Então, eu acho que o nosso desafio é pensar as diversidades das pessoas, sejam criança, adolescente ou a família, no sentido da proteção integral, fazendo as aproximações e os complementos que são necessários em relação a essa legislação. Por que eu estou dizendo isso? A gente teve uma vitória importante recente, que foi a aprovação na Constituição Brasileira do Fundeb, que agora não é um fundo temporário. O Fundeb foi constitucionalizado, fruto de uma luta importante da sociedade. Muitas organizações participaram desse processo, mas eu acho que a campanha nacional pelo direito à educação teve um papel que eu acho que se destaca nessa coordenação, dessa mobilização, e além de aprovar o Fundeb, que eu acho que é uma conquista importante, o Fundeb com custo aluno de qualidade, que tem pessoas que defendem que não deveria ser, mas eu acho que foi um avanço importante para a gente partir de referências mínimas no que se refere a que é uma escola de qualidade na educação básica do Brasil. Então, acho que um desafio importante para a gente é que a proteção integral ela tem que ser para as pessoas, né? E aí, eu que já disse que eu era um militante da infância e adolescente, hoje eu sou um militante dos direitos humanos.
Então, a Constituição brasileira diz que a prioridade absoluta são as crianças, os adolescentes e os jovens. Então, ninguém aqui, nem Vera, nem Mário, nem Silvino, nem Marcos, nem Romero, nem eu, nós somos prioridade absoluta. Porque a prioridade absoluta pela Constituição são as pessoas até 29 anos. E eu entendo esse movimento, né, lá da Constituição, que colocou isso na Constituição, depois o movimento da juventude, mas nós estamos desafiados a fazer uma disputa política, econômica e cultural para as pessoas serem prioridades. Como a gente tem 70% dos jovens negros assassinados, a maioria é a partir é mais de 18 anos. E a gente não consegue ter políticas públicas suficientes para a juventude negra, mas também não consegue para a população rural, para a população periférica. Então, acho que esse é um debate importante da gente pensar a proteção integral, não é negando o estatuto, mas é juntando o estatuto com essas novas legislações que foram colocadas, Lei Maria da Penha, bom, todas as legislações que eu falei. Então, acho que esse é o primeiro ponto. Essa é uma primeira compreensão que a gente tem que ter. Do ponto de vista da disputa da política econômica, a gente tem uma discussão que está encampada por esse governo, que é da reforma tributária. E só para a gente ficar num exemplo, na reforma tributária, o Paulo Guedes quer taxar os livros em 12%, porque, segundo ele, livro é para rico, e rico pode pagar. Então, mostra que a gente está nessa disputa, parece que não conseguindo enxergar a dimensão da gravidade de uma proposta de reforma tributária que, ao invés de taxar as grandes fortunas e a renda, vai taxar o consumo, e o consumo é taxado de forma perversamente desigual à população, onde a concentração de renda no Brasil é uma das maiores do mundo. Então, a disputa política, a disputa econômica estão vinculadas. Então, a gente teve a conquista do Fundeb constitucionalizado com o CAC, mas a reforma tributária, somada à PEC 95, coloca em xeque a possibilidade de avançar na garantia de direitos. E eu vou pegar aqui só uma informação no artigo que eu publiquei recente, que era Fundeb, trabalho infantil e etc e tal, que a gente não consegue juntar as lutas. O pessoal do Fundeb disputa o Fundeb, o pessoal da violência sexual disputa a violência sexual, como se essas coisas não tivessem conectadas. E aí tem um estudo importante que foi encampado por diversas organizações, e eu coloco essa informação no meu artigo. Por conta da PEC, o Brasil, em 2017, investiu 19,8% do PIB. 2017. 2017. E pode cair agora, na perspectiva, para 12,5% em 2036. Então, o Brasil, do ponto de vista da legislação, ele avança. Nós temos ótimas leis, mas do ponto de vista da política econômica, nós estamos andando para trás. Se a gente vai diminuir o investimento do PIB na educação, a nossa política de proteção integral, Vera, seja para criança ou adolescente, seja para a população em geral, ela está extremamente ameaçada do ponto de vista prático. Nós vamos ter um desfinanciamento, e aí não é só na educação, é na cultura, é na assistência, é no sistema de justiça e segurança. Então, a disputa econômica, e eu não sou economista, acho que ninguém nessa mesa é economista, ela está colocada como uma necessidade para o Conselho Estadual, para a Secretaria de Educação, para o diabético Fernando e Silvino, para a Mário, que está no Unicef. Então, a gente precisa entender que política econômica e a disputa política se faz necessária nesse sentido. E aí, para a gente ir tentando fechar essa reflexão inicial, a gente precisa recuperar, como o Silvino colocou, a capacidade, claro que a gente tem um problema agora, de ir para as ruas. A minha formação política foi, sobretudo, nos anos 80. E eu nunca esqueço da campanha das diretas. Aquela campanha das diretas de 83 e até 84, mas se a gente quiser voltar, quiser um pouco à frente, o processo constituinte de emendas que, inclusive, deram no Estatuto da Criança e Adolescente, aquilo é fruto de organização, de mobilização e luta, de, inclusive, ocupação às ruas, de ocupação do Congresso. Então, a gente precisa ter a capacidade de se posicionar em relação a essa reforma tributária e a reforma administrativa, que o governo entregou ao Congresso.
E a gente não pode ter a desculpa, não, a gente está no momento de pandemia e a gente não está conseguindo ir para a rua, porque a gente precisa ter cuidado. Mas esses governos aprovaram a reforma da Previdência e a reforma trabalhista e não teve o enfrentamento das opções que estão sendo feitas pelo governo central do Brasil. Então, e aí eu tentando fechar aqui, o nosso desafio é essa disputa política e econômica que estão extremamente vinculadas, e a gente tem uma oportunidade agora no segundo semestre, que é na eleição para a prefeitura e Câmara de Vereadores, ter muito cuidado com o nosso voto. A gente precisa participar do processo eleitoral, para que a gente faça do debate eleitoral um debate que seja centrado na democracia e nos direitos humanos. E aí, para problematizar, para a gente ficar pensando, por que é que a gente não faz um processo de juntar essas eleições? Porque o debate eleitoral agora, e eu vou escrever um artigo sobre isso agora no mês de outubro, o debate eleitoral agora é uma antecipação do debate da eleição presidencial. A gente vai nacionalizar o debate, porque o debate é nacional. Não existe eleição nacional e municipal. Os direitos e a democracia, elas estão no município, está no Estado e na União. Então, a gente precisa fazer da eleição uma oportunidade de debater democracia e todos os direitos, e não aceitar que as candidaturas façam o que sempre fazem, que dizem que os direitos principais são educação, saúde e segurança, e a alimentação, e o lazer, e o esporte, e a cultura. Então, esse é o debate da política e da cultura. E, para finalizar, eu vou repetir o que eu tenho dito nas outras. A gente, e o texto seu, Vera, que eu comentei hoje no blog, falou disso, ele é muito importante quando ele traz os ensinamentos do Maturana, que é um pensador chileno, que a gente precisa ter uma linguagem que a gente encante as pessoas. A gente está perdendo o debate cultural, a gente não consegue se comunicar e a gente faz com que a gente tenha um governo que não deveria ter entrado e a gente não está tendo capacidade de tirar Bolsonaro. Enquanto Bolsonaro estiver aí, com tudo que ele representa, a gente vai continuar no retrocesso que a gente vem observando na política, na cultura e na economia, que coloca em xeque a democracia, os direitos humanos, portanto, a proteção integral. É isso por enquanto. Obrigada, Fernando. Aí, você nos encantando aí com a sua fala. Obrigada aí pela parte que me toca do artigo. Pensando assim de forma bem alargada, como o Fernando trouxe, a nossa reflexão sobre as convivências, que é desse artigo que ele falou. Eu penso que a gente tem que sair da caixinha, a gente tem que aprender realmente a sair, e Fernando traz essa fala bem propositiva, e aí eu remeto a essa nossa luta pela uma sociedade inclusiva, né? A gente, quando pensa em escola inclusiva, e uma sociedade inclusiva que a gente discute tanto, porque nem a sociedade é inclusiva e nem a escola, porque se assim fosse, não precisava a gente estar nesse debate, né? Nesse esforço da gente. Acho que a gente vem num processo, sim, a gente vem num esforço, sim, se a gente pensa do ponto de vista que é o lugar que eu estou, né, na secretaria, a gente vem nesse esforço por uma escola inclusiva, acho que a gente tem avançado muito, mas a gente tem realmente um caminho longo pela frente, pensando no que Fernando, a proposição que a gente lançou da proteção integral da criança e do adolescente, e aí quando o Fernando faz esse panorama que as coisas não estão desvinculadas, e a gente tende a pensar muito compartimentado, né? Os segmentos todo, o negro, a questão LGBT, as mulheres, a questão de gênero, a questão da deficiência. E fica muito complexo quando a gente compartimentaliza. Não, a gente reconhece as singularidades, reconhece, e que cada um tem seu objetivo, seu campo de luta, mas a gente também tem que ter essa visão mais alargada, enquanto política, econômica, social, porque senão a gente vai ficar se degladiando, correndo em círculos. Se essa grita nossa, Silvino, Fernando, Mário, Romero, se a gente não buscar um uníssono para a gente caminhar, aí fica muito difícil, porque a gente vai estar se debatendo e não vai conseguir realmente avançar nessa busca dessa sociedade equitativa, né, e com justiça social. Então, penso que a gente tem que caminhar realmente nessa direção de quebrar essas barreiras e buscar o fortalecimento desse trabalho realmente em rede, né? Esse trabalho em rede,
onde os vários segmentos realmente se unem em busca desse bem comum, que é buscar essa sociedade com justiça social. Obrigada, Fernando, pela fala propositiva. E agora a gente vai ouvir o nosso querido Mário, né, representante da Unicef. A gente já teve o prazer enorme de uma interlocução também no encontro. Eu não vou dizer live, porque Fernando está aqui. Fernando não gosta da palavra live. Ele diz que é encontro, que é bate-papo. Então, em respeito aqui ao meu colega, e realmente ele tem razão, a gente tem que ter essa raiz, né? Esse bate-papo aqui, essa roda de diálogo, eu acho que pode ser, né, Fernanda? Essa roda de diálogo. Então, dizer o prazer, Mário, de você estar aqui. Eu sei que trará uma grande contribuição para a gente. Então, Mário, gostaria de ouvir a sua reflexão, como é que a gente pode pensar esses 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, no campo dos desafios, mas também das possibilidades. Eu gostaria de ouvir um pouco também, Mário, essa tua reflexão, como a gente, assim, que caminhos você aponta a partir, né, hoje, pensando no Estatuto hoje, que possibilidades você deslumbra também, em meio aos desafios, mas que indicativos você traz para a gente, para os professores que estão nos assistindo, todos esses educadores. Então, fica com você a palavra e obrigada por estar aqui conosco. Obrigado, Vera. Um abraço, Silvino. Um abraço, Romero, Fernando. É um desafio e tanto agora a gente tentar organizar um pouco essa reflexão em torno de eleger desafios. São tantos os desafios, não é, que a gente vai ter que enfrentar todos, não é? Porque, na verdade, o Estatuto da Criança e do Adolescente e o conjunto de conceitos, né, de doutrinas que estão embutidos nessa visão, eles demandam um Estado que desenvolve políticas públicas, que foca nos mais vulneráveis, que tem uma estrutura de justiça que não discrimine as pessoas. Ele tem um conjunto de conceitos que, na verdade, ele se constitui numa contratendência, porque se nós formos olhar nesses últimos 30 anos, o que a gente teve foi embora a gente tenha tido uma expansão grande de políticas públicas, de acesso à educação, à saúde, né, só para a gente lembrar, né, na aprovação do Estatuto, 20% das crianças brasileiras estavam fora da escola, né? Hoje são 4,3% das crianças que estão fora da escola. Isso considerando que naquele período a educação era obrigatória dos 7 aos 14 anos e hoje a educação é obrigatória dos 4 aos 17. Então, nós tivemos um avanço grande no acesso à educação, não é? Nós tivemos uma melhoria relativa das políticas de saúde, mas ampliando o acesso às políticas de saúde, né? Nós tínhamos uma mortalidade infantil de mais de 47 crianças que morriam para cada 1.000 que nasciam vivas, né? Hoje a mortalidade infantil, em média, é 16, entre 14 e 16 de cada 1.000 que nascem vivas. Então, a gente melhorou esse acesso, mas a tendência das políticas públicas no Brasil, do investimento público, ela sempre esteve em conflito com um conceito de privatização, de redução do investimento na área social, de redução do tamanho do Estado, daquilo que, num termo genérico, se chama da necessidade de um ajuste, né? E aqui eu quero lembrar que essa palavra ajuste, na verdade, ela surgiu lá no final da década de 1970, né, quando os economistas, né, começaram a falar que o tamanho do Estado ele tinha uma relação com a sua capacidade de atrair investimentos, e que um Estado muito grande, com muitos gastos, não poderia atrair investimentos, porque ele se tornaria muito pesado, regularia demais, faria uma intervenção muito grande na economia, e então se começou a falar na importância de fazer um ajuste, né? E por ajuste é cortar direitos, cortar políticas, cortar recursos. E para quê? Qual era a intenção disso? Obviamente, não é? Para assegurar algum tipo de garantia
para os especuladores, aqueles que tiram dinheiro de um país, investem em outro, tiram de outro, investem em outro. Então, naquela época, já a Unicef lançou um documento chamado Ajuste com Rosto Humano. E é um documento que ele vale até hoje, dizendo, bom, você tem que fazer ajustes, mas você tem que, quando você faz um ajuste, você tem que definir a prioridade, não é? Então, a prioridade vai ser garantir que as crianças cresçam, sobrevivam e se desenvolvam e tenham acesso à educação, ou a prioridade vai ser remunerar o capital financeiro, quando o Estado tem que tomar esse tipo de decisões. Então, o que hoje a gente tem é uma necessidade de um debate público sobre esse tema, não é o nosso assunto aqui hoje, mas ele é a base, é o fundamento, né? E eu estou falando dessa contratendência, porque eu quero entrar num tema, né, que eu acho que é muito importante, que esse evento de hoje, por exemplo, esteja sendo transmitido e organizado pela Secretaria de Educação, porque esse tema, né, e o tema que me convidaram para tratar, que é o tema dos adolescentes em conflito com a lei, ele não está relacionado só à área de segurança pública, à área de proteção, à área da assistência social, à área de justiça, né? Ele é um tema que remete ao conjunto dos direitos que deveriam ser assegurados e garantidos para toda criança e todo adolescente. Então, aqui eu vou usar de novo essa expressão, que na ação socioeducativa, assim como nas políticas que demandam do Estatuto, se trata de criar uma contratendência, né? A ideia que está na cabeça das pessoas é que, se tem um adolescente infrator, a gente deve puni-lo para servir de exemplo para o outro não ter o interesse de fazer o mesmo que ele fez. Isso é uma ideia tão ingênua quanto esse discurso de que reduzir a idade penal vai resolver o problema da violência, não é? Ingênuo e mal intencionado, obviamente, também, né? Então, essa ideia de que todas as áreas, esse princípio, né, da chamada doutrina da proteção integral, de que todas as áreas das políticas públicas são responsáveis por assegurar os direitos de crianças e adolescentes. Então, um adolescente, quando ele comete um delito, ele não deixa de ser adolescente. Então, ele continua sendo responsável ele continua sendo um sujeito de uma ação cuja responsabilidade é de todas as políticas públicas. Então, nesse caso, quando a Secretaria de Educação organiza uma ação de educação, né, de escolarização dentro de uma unidade socioeducativa, por exemplo, ela está participando desse conceito de incompletude institucional, que é um princípio fundamental da ação socioeducativa, ou seja, o conjunto das políticas precisa ajudar o adolescente a interromper essa trajetória na prática do ato infracional, né? Isso porque, né, como vocês já devem ter ouvido, já até os professores que estão nos acompanhando já devem ter percebido, né, que a prática do ato infracional não entra na vida do adolescente do dia para a noite. Ela é uma trajetória que vai se constituindo na vida dele até que o Estado intervém e aplica nesse adolescente uma medida socioeducativa. Então, qual é o papel da educação nesse processo da ação socioeducativa? O papel da educação é um papel central. A escolarização do adolescente, ela tem o papel fundamental, ela é o centro de toda a ação socioeducativa, né? E por que ela tem essa centralidade na ação socioeducativa? Porque o Estatuto, ao definir criança e adolescente como sujeitos, ele mudou, não é, a dimensão que media a relação do adulto com a criança e com o adolescente, do pai com o filho, do professor com o aluno, né, do gestor de política pública com o usuário dos serviços. Ele tirou a dimensão de poder, né, que eu mando, eu determino, e introduziu uma dimensão pedagógica, que eu dialogo, eu informo, eu debato, eu estabeleço limite,
eu estabeleço regras disciplinares claras e transparentes, não é? Para garantir que nessa relação de adulto com criança, de educador, de pai, o que media essa relação não seja um poder indefinido, né? Seja uma dimensão pedagógica. Eu vou falar um pouquinho mais disso, um pouquinho mais adiante, mas o que é importante aqui a gente reter nessa conversa? Que, para a ação socioeducativa, dentro desse contexto, representar uma contratendência à valorização do delito, né? Porque, obviamente, nenhum educador pode dizer para um adolescente infrator que o crime não compensa, quando você vê muitas pessoas cometendo crimes e se dando bem na vida, né? O delito é uma dinâmica social que precisa ser questionado, né? E, normalmente, os mais fracos, os mais excluídos, pagam pelos seus delitos, e os que têm condições de se defender, né, acabam passando impunes, né? Veja, por exemplo, os caras, os que são responsáveis pelo homicídio de adolescentes, né? Quantos estão presos? Quantos estão respondendo realmente, penalmente, pelo grave crime de tirar a vida de uma pessoa? Então, nessa contratendência, né, que nós estamos dizendo que defender direitos humanos, defender participação social, defender democracia, defender direitos de pessoas que são excluídas, defender políticas de enfrentamento da pobreza, defender políticas de distribuição de renda, se tornou, de fato, uma contratendência, uma disputa que a gente tem que enfrentar. Então, quando eu digo para um adolescente que está preso, né, que aquela medida socioeducativa pode representar para ele uma oportunidade de interromper a trajetória dele na prática do delito, eu tenho que dizer para ele também que ele vai ter que fazer um esforço muito grande para que a sociedade aceite que ele pode fazer, que ele possa fazer essa ruptura. Então, aqui que entra o papel importante da educação, porque nessa fase da vida, né, é a fase em que a velocidade da aprendizagem é muito maior que em qualquer outra fase da vida. É importante dizer que a gente precisa atualizar os nossos conceitos de adolescência, né? Em geral, a gente ficou pensando na adolescência como uma explosão de hormônios, crescimento acelerado do corpo, instabilidade emocional. Tem uma série de mitos sobre a adolescência que explicam apenas um pedaço da adolescência, mas não explicam o conjunto da adolescência como uma fase de desenvolvimento. Então, o que a gente precisa acrescentar a esses conhecimentos que a gente tem? A gente precisa acrescentar os conhecimentos das novas abordagens, especialmente, por exemplo, das neurociências, que estão desconstruindo uma série de mitos, né? Uma neurocientista britânica esse ano, lançou um estudo muito interessante, um estudo feito com testes, um estudo super controlado, mostrando que esta ideia de que o adolescente tem mais propensão a correr risco do que os adultos é uma invenção. Que o estudo comparado entre adultos e adolescentes sobre a capacidade de correr risco não tem a ver com a idade, tem a ver com o contexto, não é? Então, obviamente que uma pessoa que está sendo ameaçada, que tem uma violação dos seus direitos, ela, para se salvar, ela tende a correr mais riscos do que uma pessoa que não tenha o mesmo contexto. Mas o estudo não entra nesse campo da sociologia, ele entra mesmo no campo de como, não é? O emaranhado do nosso cérebro toma decisões a partir de contextos conflituosos. E mostra, não é, que existe na adolescência uma grande oportunidade para discutir risco. Né? Que os adolescentes eles estão mais abertos a discutir, né, as situações de risco e a forma como eles tomam decisão.
Então, veja, aqui nós temos um elemento importante para a socioeducação, porque os adolescentes que cometem atos infracionais, eles se expõem, eles correm riscos. Agora, a gente tem que entender como é que eles tomam essas decisões, a partir de que contexto, a partir de que valores. Por isso, a educação, a escola que funciona dentro da unidade socioeducativa, ou a escola que recebe os adolescentes que estão cumprindo uma medida socioeducativa, precisa entender como esses adolescentes chegaram a essa situação limite e que explicações eles dão para isso, para construir um conjunto de conhecimentos que lhes permitem entender que eles podem interromper essa trajetória. Então, um adolescente, num dos eventos que a gente fez aqui em Brasília, ele dizia o seguinte, ele perguntava para os professores presentes, você sabe o que eu sei? Era essa a pergunta dele. E aí alguns professores diziam, mais ou menos, sei, não sei. Eles diziam, então, se você não sabe o que eu sei, como você vai saber, vai conseguir me ensinar o que eu não sei? Por quê? Porque ninguém para de aprender. O adolescente pode ter fugido da escola, ele pode ter sido expulso, ele pode não gostar de estudar, mas ele acumulou conhecimentos. Então, quando você vai fazer um processo educativo na socioeducação, você precisa conhecer essa trajetória para saber o que o adolescente aprendeu e para que ele aprenda aquilo que ele não sabe, para não ficar repetindo um conhecimento inútil que ele já adquiriu na vida. Então, essa que parece uma coisa simples, não é, obviamente você precisa de uma metodologia para fazer o conhecimento, é muito interessante, porque no treinamento de profissionais que trabalham na socioeducação, todas as vezes que eu faço essa pergunta, ela gera uma situação, às vezes, até engraçada, outras vezes, situações de reflexão, que a gente põe uma pergunta que é o seguinte, escreva no papel aí, ponha lá 0 e ponha a sua idade atual. Por exemplo, o Fernando colocaria 0 e 35 anos. E nesse intervalo, você escreva 5 decisões que você tomou na sua vida. E depois de escrever essas 5 decisões, tente lembrar o que motivou você a tomar aquela decisão. É um exercício para a gente pensar em como cada um de nós, toma decisão. Todas as vezes tem pessoas que não conseguem achar, ao longo de sua vida, 5 decisões importantes que elas tenham tomado. E o episódio engraçado foi que, num desses eventos, a pessoa disse, mas eu não consigo lembrar uma decisão que eu tomei. E aí eu vi que a pessoa tinha uma aliança na mão. Eu falei, pai, você não é casado? O cara falou, eu sou casado. Eu falei, então, você não lembra quando você decidiu casar? Como foi? O que ele... Cara, eu não lembro. Quando eu vi, eu já estava casado. Então, tem essa história de você pensar como você toma decisões e ajudar o adolescente a refletir como ele tomou aquelas decisões. Então, para entender as dinâmicas pessoais, de forma de estar no mundo, de forma de se expressar no mundo. Então, esse é um processo que é importante na socioeducação, e eu começava dizendo que a educação ela é central, porque a reflexão sobre esses temas é que vai ser o conteúdo dos temas que os adolescentes precisam aprender, da geografia, da história. A história é importante, por exemplo, para você saber que você que faz a sua história. Que a história não é uma sucessão de acasos, ela é o resultado de uma correlação de forças entre diferentes grupos da sociedade e, normalmente, a história é contada pelo grupo vencedor. Então, que dá um enredo, uma narrativa, e que você não pode deixar a sua história ser contada pelos outros, você tem que contar a sua história e mudar aquilo que você não quer na sua história.
né? Então, vocês vejam que a reflexão sobre história, né, vai ajudar o adolescente a pensar na própria história, né? A discussão sobre o letramento, né, a escrita, tudo isso, esse aí não tem para onde correr. Nós vamos ter que aprender, né, as teorias do Paulo Freire sobre o processo de aprender não só o letramento, mas o sentido das palavras, né? Então, a redação, a produção de texto, a leitura, todo esse conjunto de tema ajuda, né, o adolescente a pensar, né? Quando você escreve, você é obrigado a pensar. Ninguém consegue escrever uma redação sem pensar, seja ela de 2, 3 linhas, seja ela de 15, 20 linhas. Não é? Então, o processo de escolarização dentro de um sistema socioeducativo, ele tem essa centralidade de produzir reflexões de sentido, com o objetivo de saber o que o adolescente já sabe para ensinar para ele o que ele não sabe. Obviamente, quando eu estou dizendo ensinar aqui, eu não estou dizendo uma transferência automática de conhecimento, mas de problematizar isso e ajudá-lo a assimilar conhecimentos que ele ainda não tem. Então, aqui tem um elemento importante, que a educação no socioeducativo, aliás, a educação em qualquer contexto, mas aqui ela tem um papel central, ela vai gerar uma reflexão crítica sobre a história de cada um, né? Mas ela tem o papel de ampliar o repertório do adolescente. Esse adolescente, ele tem uma linguagem de conhecimento que está restrito a um universo que o colocou na sociedade numa situação de conflito com a lei. Ele está em desacordo com a lei. E não adianta ficar questionando a lei, né? A não ser que você queira mudar a lei e estabelecer uma nova lei. Então, você precisa fazer um processo, né, de enfrentamento social, de elaboração de uma nova lei, de discussão. Mas, se a gente está de acordo que o fato de o adolescente ter causado um crime grave, ele deve ser submetido a uma medida socioeducativa, essa medida socioeducativa tem que ajudá-lo a refletir sobre isso. E, para ajudá-lo a interromper essa trajetória, ela precisa ajudá-lo a ampliar o seu repertório de conhecimento. Numa das oficinas que a gente fez aqui em Brasília, com adolescentes cumprindo medida socioeducativa de internação, tinha um adolescente que falava, eu conversando com ele, ele disse, não, eu quero fazer letras, eu gosto muito de ler. Então, eu falei, você está lendo o quê? Eu estou lendo Machado de Assis. E o que você está achando? Não, eu estou lendo um bagulho aqui sobre o negócio da Capitu e do Bentinho, se ela traiu, não traiu. E ele começou a falar, eu falei, mas peraí, você está lendo o quê? É um romance, um texto? Porque bagulho não é uma expressão que aumente o repertório de conhecimento dele. Essa é uma linguagem que está ligada ao universo dele, né? E que cabe à escola problematizar essa palavra, entender como uma expressão que é usada num determinado grupo de pessoas, mas que existem outras expressões que são importantes que ele conheça se ele quer entrar no universo das letras, do conhecimento, da literatura, não é? Então, quando a gente está falando em aumentar o repertório dos adolescentes, a gente está falando na tarefa do educador como aquela pessoa, né, que tem um conhecimento anterior na história, uma vivência anterior no mundo e vivências significativas a compartilhar. Que é esse conhecimento, esse conceito, né, foi estabelecido pelo Paulo Freire, com essas 3 ideias importantes das vivências, da experiência, a experiência anterior na história e a experiência anterior no mundo. Então, de saber que o mundo é maior do que aquela unidade socioeducativa, que é maior que o bairro dele, que a cidade dele, que o estado dele, que o país que ele vive, que se trata de abrir horizontes para esse adolescente. Então, essa ideia aqui, né, de aumento do repertório, ela está ligada à ideia de saber o que ele já sabe, para não perder muito tempo com aquilo que ele já sabe e ampliar o repertório. Então, vejam,
o trabalho do professor numa unidade socioeducativa é muito importante, porque ele vai produzir o conhecimento, a reflexão, vai dar acesso a um conjunto de conhecimento que vai permitir ao adolescente tomar decisões mais fundamentadas. Porque quando você faz esse exercício com adolescentes, você vai ver que a maioria das decisões que ele tomou, quando ele escreve no papelzinho lá 0, 17 anos e vai mostrando alguma decisão, ele tomou, ele não sabe por quê. Às vezes por uma raiva momentânea, às vezes para enfrentar uma autoridade autoritária que o oprimia, às vezes por não ter outra opção, às vezes por querer realizar um desejo de forma muito rápida. Então, todos esses elementos, né, de um processo educativo numa unidade socioeducativa são fundamentais para que a gente consiga estabelecer com o adolescente um diálogo e um apoio para que ele elabore aquilo que a gente chama de um projeto de vida. Na verdade, a gente muitas vezes superdimensiona essa coisa de o que é projeto de vida, né? Tem gente que passa a vida inteira e não tem exatamente um projeto definido. Mas aqui, quando a gente está falando de projeto de vida, é assumir a responsabilidade pela própria história e buscar a realização daqueles sonhos, daqueles desejos, né, que fazem a pessoa. Então, esse diálogo sobre o tema, né, de superação, né, superação da prática do ato infracional, porque ela limita, né, a realização dos desejos do adolescente, mas também porque ela é uma ação que impede a realização dos direitos de todos, né? Quando você vê um adolescente que comete um delito, ele tem que entender que a ação dele não é uma ação que todo mundo pode fazer, senão a sociedade não vai funcionar, né? Então, que se eu quero ter o respeito pelos meus direitos, eu preciso respeitar o direito dos outros. Então, vejam, a ação socioeducativa como uma contratendência a esse processo todo de banalização da vida, né, de um Estado menor, de prioridades que não são ligadas ao ser humano, ela precisa da centralidade da educação para ampliar esse repertório do adolescente e conseguir dar a ele, né, o conjunto de conhecimentos, habilidades e reflexões que ele precisa para usufruir das oportunidades que a sociedade apresenta, né? Então, aqui vem um desafio importante, né, que é integrar a escola no projeto socioeducativo, né? Então, o professor da escola, ele precisa estar muito conectado com o psicólogo, com o pedagogo, com a assistente social, com os agentes socioeducativos, para que dentro daquela unidade haja realmente um projeto de enfrentamento do delito para produzir uma nova trajetória de cidadania para esse adolescente, né? E aqui, obviamente, a gente poderia entrar depois na discussão do papel do plano individual de atendimento, né, que tem, então, a tarefa, né, de sistematizar num plano esses diferentes objetivos que o adolescente precisa fazer para a sua vida. Concluir o ensino fundamental, concluir o ensino médio, acessar uma universidade, adquirir algum tipo de profissão para ele quiser ter uma renda, não é? Aprender a lidar com a sua agressividade, às vezes, com a sua impaciência, aprender a respeitar os outros, não é? Aprender também a buscar ajuda quando se sente ameaçado. Então, tem uma série de competências que ele precisa desenvolver e que elas acontecem no conjunto da articulação desses diferentes atores que trabalham com o adolescente, mas que tem a centralidade na educação, porque a gente pode dizer, a gente já ouviu, né, essa história de que existem muitos advogados desempregados, economistas desempregados. Bom, nessa situação de pandemia, o desemprego atingiu todo mundo, mas o que a gente precisa entender é que sem a escolaridade,
é muito difícil um adolescente acessar as oportunidades que surgem na sociedade. Então, essa ideia, né, de que a gente vai fazer uma socioeducação punindo o adolescente e que essa punição vai ser suficiente para ele depois voltar para a sociedade e reorganizar a sua vida sem o delito, é uma mentira, não é verdade. Né? Isso nunca aconteceu. O que acontece? Acontece quando um adolescente é submetido a uma ação socioeducativa que lhe permite melhorar o seu repertório de conhecimentos, de melhorar o seu grau de ensino, com um ensino reconhecido, com um histórico, né? Com histórico escolar, com currículo, com certificação da aprendizagem. Esses são os elementos formais da ação socioeducativa que são essenciais. Então, eu fico muito chocado quando eu vejo, né, que em algumas unidades socioeducativas o ir para a aula é um benefício que os adolescentes que têm bom comportamento têm. Né? Então, ele se comportou bem, ele vai para a aula. Ele bagunçou, vai ficar preso na cela. Isso é um absurdo. A educação é um direito fundamental que não pode ser tirado do adolescente e não pode servir de moeda de troca para instituir uma sanção disciplinar. Ela é central para o processo socioeducativo do adolescente. Né? Então, nós precisamos superar um pouco um certo amadorismo, né, que existe na ação socioeducativa, de achar que basta aprender. Não basta aprender. Aliás, eu me alinho muito com os juristas que são contra esse tipo de penas privativas de liberdade, porque elas são aplicadas a pretexto de garantir que o adolescente vá se submeter a uma medida socioeducativa, né? Mas ela acaba tendo um fim em si mesma. Né? Por isso que o meu livro, que foi o resultado aí da tese, da dissertação de mestrado, ele diz sem liberdade e sem direitos. Eu busquei fazer uma análise, né, de 263 adolescentes que já tinham passado pelas medidas socioeducativas 6 meses depois de que eles estavam fora da unidade socioeducativa e não tinham voltado a cometer delitos. Né? Então, o que a gente observou nesses adolescentes? Que nada melhorou na vida deles com o fato deles terem sido presos durante 6 meses, 1 ano e meio, a média era 2 anos de privação de liberdade. E por que não melhorou a escolaridade, não melhorou a profissionalização? Tinha adolescentes que não tinham documentos, nem isso tinha sido feito dentro da unidade. Então, o prender, gente, não é a privação de liberdade, ele tem um caráter coercitivo da medida, mas ele não serve para nada se não tiver uma ação socioeducativa. E para essa ação socioeducativa ser efetiva, a centralidade é a escola. Esse menino tem que ir para a aula todos os dias, tem que aprender, tem que ser submetido a um processo pedagógico participativo. A escola tem que saber o que ele sabe para ensinar o que não sabe, tem que produzir constantemente dinâmicas significativas que têm sentido com a vida desse adolescente. Né? Então, eram essas as reflexões que eu queria trazer hoje aqui para vocês e me colocar à disposição dessa equipe de educadores que enfrentou esse desafio de ir para as unidades, de levar a educação para as unidades socioeducativas, para em um momento em que a gente possa se encontrar aí para trocar, para debater, porque é muito importante recolocar a educação no centro da ação socioeducativa. Esse adolescente vai passar 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos numa unidade socioeducativa e não vai melhorar a escolaridade dele, é um absurdo. Ele precisa melhorar a sua escolaridade, ele precisa acelerar o seu conhecimento, porque ele vai enfrentar, né, diferente dos demais adolescentes, ele vai enfrentar um enorme preconceito para poder usufruir de qualquer oportunidade que surja para ele na vida. Por isso, ele tem que ter as armas, né, no bom sentido, né, ter as ferramentas, melhor dizendo, né, para que ele possa reorganizar a sua vida sem a prática do delito. Muito obrigado.
Obrigada, Mário. Assim, sua fala é realmente maravilhosa, trouxe muitos e muitos indicativos, e você falando, fui aqui estabelecendo algumas conexões, com a nossa prática de escolarização, que está a cargo da Secretaria de Educação do Estado, nessas unidades de ressocialização para jovens em privação de liberdade, e com todo o esforço que realmente é um terreno muito complexo, né? Acho que múltiplas aprendizagens, sobretudo para nós educadores também. E aí, a sua fala inicial, quando você traz a pedagogia da punição, é algo assim muito, acho que é algo crucial. E isso vai logo refletir do ponto de vista das mentalidades. É muito complexo, Mário. Eu acho que são barreiras, sabe, tão punitivas, que estão introjetadas nas nossas mentalidades, todos nós, que a gente tem que fazer esse esforço de ressignificação realmente sobre o que é educar, né? Pensar numa pedagogia da humanização, da afetividade, do acolhimento, da escuta qualificada, né? Antes de tudo, quando a gente vai pensar em educar as crianças, adolescentes, e sobretudo os adolescentes, nessas unidades de ressocialização. Então, algo que a gente sempre prima quando está na reflexão com os professores que trabalham nessas unidades, é lembrar que antes de ver o adolescente que cometeu um ato infracional, primeiro tem um ser humano, e depois a relação professor-aluno. Então, a infração está lá. Que relação você, professor, estabelece com o seu aluno nesse processo de ensino-aprendizagem? Né? Achei muito interessante quando você traz o que é que eu sei. O que é que eu sei? Isso eu acho que é fundamental nesse processo, e aí eu trago aqui Paulo Freire para a gente, né, rememorar o que ele traz tão bem. Não tem como a gente levar a aprendizagem, né, para o estudante se a gente não conhece o seu contorno, se a gente não conhece quem é esse estudante, né? Que trajetória ele traz, qual é o seu contorno geográfico. Então, sem dúvida, não tem como você pensar em escolarizar ou fazer o processo de ensino-aprendizagem, problematizar, se você sabe as nuances desse adolescente, como ele chegou ali, por que ele está ali, quais são os sonhos também. Trazer esses sonhos. Um dia, me tocou muito profundamente quando uma jovem, uma adolescente da unidade aqui feminina, aqui do Recife, da de ressocialização de privação de liberdade, ela participou de um documentário na unidade, uma parceria que a gente fez com a Universidade de Minas Gerais, e esse documentário foi selecionado, foi premiado, e a gente levou ela para a universidade, a gente pediu permissão, a Fundação de Atendimento Socioeducativo, a gente levou ela aqui para a Universidade Federal Rural para ela dar um depoimento, participar de um seminário, e aí a gente perguntou para ela o que tocou mais a ela nesse documentário. Ela disse, eu voltei a sonhar, porque quando eu cheguei aqui na unidade, eu tinha perdido, uma jovem de 16 anos, disse que tinha perdido todos os sonhos. E quando ela fez aquele documentário, ela foi evidenciada, ela foi aplaudida, ela foi valorizada, então ela diz, eu voltei a sonhar, agora eu quero ser enfermeira. E eu achei aquilo tocou muito profundamente, quando a escola produz significados e sentido para esses jovens. E aí, quando você tocou também a questão do bagulho do aluno, que o professor tem, sim, essa responsabilidade de estar trazendo essas ressignificações, eu lembrei também, Mário, um dia que eu cheguei para visitar essa unidade mesmo, das meninas, a única do estado das meninas, e aí eu fui visitar e conversando com um adolescente, ela começou a falar, eu perguntando como é que estava lá e tal. Ela disse, eu estou doida para voltar para o mundão. Aí o mundão, e aí começou a trazer tecnologia, né, de fora. E aí, conversando com o professor nosso, Carlos Tomás, linguista, esse professor disse, Carlos, vamos fazer um projeto, vamos pegar. Vera, tem muitas terminologias que só eles entendem, é quase que um dialeto. Aí eu disse, não, vamos pegar essas terminologias, vamos fazer tipo um dicionário e vamos colocar
qual a palavra que realmente eles têm como se inserir na sociedade, porque não vai haver inserção, então eles não podem estar falando bagulho, mundão, X9, enfim. E aí foi um projeto belíssimo, e eles começaram a analisar assim, olha, como é, vocês vão sair, a gente não quer que vocês fiquem, vocês têm que sair. São os melhores anos da vida de vocês que estão aqui. Então, como é que vocês vão sair com essa terminologia? E aí eles mesmos começaram a se aperceber que eles era um contexto que reduzia eles, né? Reduzia eles no sentido de que era uma comunicabilidade, uma comunicação que só cabia neles. Então, como você vai pensar em termos de sociedade, né, macro? Então, foi um trabalho assim, belíssimo, como outro também, da introdução da Lei 10.639, que é a introdução da cultura afro-brasileira e africana no currículo escolar, quando esse mesmo professor trabalhou a questão do biótipo negro, né? Que muitas adolescentes negras se envergonhavam do cabelo crespo, e uma chamava com a outra cabelo de bombril, e praticavam bullying, e ele foi fazer um trabalho de que não tem um padrão, e o tipo certo e o tipo errado, o padrão é o teu padrão. Então, assim, acho que a gente tem que trabalhar assim nessa direção, Mário, acho que você... E, assim, eu fico feliz de saber que pelo menos o que a gente veicula ou busca veicular nas escolas, né, aqui das unidades de ressocialização, é nessa direção de entendimento do sujeito, de entender que, independente da infração, é um estudante que está ali na nossa frente, e que ele tem direito à educação, e que a gente precisa, sim, estar refletindo a partir do lugar daquele estudante também, do lugar de fala dele, né, e do entendimento dele do mundo também, porque se você traz também uma educação que está fora do contexto dele, não vai fazer sentido para esse estudante. Então, assim, acho que é um grande desafio, né, é um desafio permanente, esse processo de escolarização, a importância dessa escola, né, valorizar também o esforço desse nosso professor, que realmente, acho que ultrapassa até a questão mesmo só da competência técnica, tem que ter essa sensibilidade de entender que tem um sujeito social que está ali na nossa frente, né, e tirar essa pecha dessa punição, porque a gente sempre diz, só o fato de o jovem estar privado de liberdade, gente... Já é muita coisa, então não tem como a gente violar direitos desse adolescente, e a educação realmente é um direito. Então, assim, eu agradeço bastante essa dimensão pedagógica que você traz, Mário, a gente fica muito tocada com isso, muitos professores nossos, inclusive, estão aqui, eu estou visualizando, de muitas unidades de ressocialização. Tem Jailda, que é pedagoga da FUNAS, ela diz, infelizmente, estamos vivendo numa sociedade da valorização do T e não do C, e isso tem proporcionado a inserção de adolescentes cada vez mais jovens no sistema socioeducativo, é verdade, não tem como a gente descontextualizar da questão política, social e econômica nas nossas escutas, muitos adolescentes, por que você está aqui? Estou aqui porque eu fui pegar um tênis, fui tirar a camisa da Nike, então a gente sabe, né, a sociedade capitalista, essa sociedade do consumo, como muitas vezes os jovens, para a ideia de pertencimento, vai lá e pega mesmo, não pode ter, e vai lá e busca isso, e pega isso, e muitas vezes está lá dentro por conta de um tênis mesmo, por conta de uma camiseta, ou por conta de um celular, terrivelmente, né, violando também, né, todas as medidas, porque uma medida não era para estar lá dentro, por conta de um tênis, nem por conta de né, tantas outras medidas socioeducativas, como prestação de serviço à sociedade, como liberdade assistida, tantas outras, mas muitas vezes o nosso judiciário também tenta em colocar a última medida, que é a privação de liberdade. Eu acho que é uma reflexão conjunta enquanto sociedade que a gente tem que ter, sabe, Mário, Silvino, Fernando, Romero Silva, todos nós, eu acho que a gente tem que pensar realmente que adolescente, a gente pensa concepção de adolescente, de criança, de sociedade, de escola, a gente pensa para a nossa sociedade. Eu acho que cada um no seu espaço, né, o que a gente quer construir de fato, porque da forma que a gente está traçando e vindo, não está dando certo. Porque a violência, a gente também está estampada
nas crianças, nos adolescentes, na nossa sociedade, e eu acho que a gente tem que interromper essa trajetória, sim, que você traz, Mário, mas são muitas outras trajetórias de violação de direitos que a gente precisa interromper, e a questão da responsabilização e esse trabalho em rede. É um trabalho da sociedade, realmente. E aí, eu me lembro da fala de ontem, da Luciana Temer, quando ela disse, muitas vezes, quando a gente fala sociedade, é como a gente despersonaliza um pouco, a sociedade é como se fosse algo inanimado, e a sociedade somos nós, somos todos nós. A contribuição de cada um de nós. Então, acho que são tarefas que a gente precisa cumprir da conta, né, que a gente... existem desvios, como o Silvino disse, né, muitos fortes, e que a gente precisa fazer esse resgate. Então, agradeço bastante aqui todas as falas. Então, vou voltar a fala agora para cada um de vocês fazer suas considerações finais, dizer da belíssima fala, Mário, assim... estabeleci muitas conexões, quando você estava falando aí, estava eu linkando aqui com muita coisa que a gente consegue fazer, outras que a gente não consegue ainda, mas muita coisa aqui da parte da escola de Pernambuco, dentro dessas unidades, a gente vem, a duras penas, mas a gente vem conseguindo fazer algumas questões, algumas ainda são desafios, né, que a gente precisa realmente enfrentar, porque realmente é um direito do estudante à escola, esteja ele onde estiver, é um direito, precisa-se disso, não tem como a gente colocar dentro dessas unidades de ressocialização, está trancafiado e não ter a escola, então não tem sentido nós tirarmos das famílias, da comunidade, da sociedade, né, e não lhe garantir direitos. Então, enquanto Estado, enquanto sociedade, a gente precisa garantir todos os direitos a esses adolescentes. E agradeço bastante, muito contemplada com a sua fala, Mário, né? Muito feliz, espero que nós tenhamos outros momentos, porque eu acho que, como acho que Romero colocou, foi Fernando, um de vocês, e nessa pandemia a gente tem discutido, acho que muito o estatuto, mas eu acho que a gente tem que continuar, eu acho que é um processo, a gente tem que abrir outros espaços para outras reflexões, e para que a gente vá introjetando, para que a sociedade vá entendendo essa necessidade realmente dessa transformação social, desse trabalho em rede. Né? Então, outros convites virão para todos vocês, viu? Romero, Fernando, Silvino, Mário, vocês vão estar aqui conosco. Não, nem pense que parou por aqui. E aí, eu vou voltar a fala para Silvino, depois para cada um de vocês, para fazer as considerações finais, para a gente ir encerrando esse momento, esse encontro de tantas aprendizagens, gente. Vocês trouxeram tantas proposições que eu acho que está contribuindo bastante aqui, as pessoas colocando excelente live, muito rico conteúdo, Casa Timbaúba, tá vendo? Um centro de atendimento socioeducativo aqui do interior de Timbaúba. Socioeducação, Jailda diz, é um grande desafio, pois o jovem passou por toda a sua vida numa família, muitas vezes desassistidas, uma escola que não conseguiu mantê-los e termina chegando nessa... É verdade, porque a grande parte desses jovens, quando chegam na socioeducação, pelo menos o que a gente tem conversado, muitos têm evadido da escola, né? Possivelmente, se na escola, não estariam lá. Então, são lacunas que a gente precisa dar conta, assim, correr atrás, porque a escola é quem tem que se adequar ao estudante, não o estudante se adequar à escola. Então, realmente, isso é um ponto. Então, Silvina, a gente passa para você, querido, agradecendo aí a sua reflexão sobre os desvios, e a gente passa para você, sobre os desvios do Estatuto, e a gente passa para você, para as suas considerações finais. Queria parabenizar a Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco. Não sei se todo mundo notou, mas a mudança a partir da mudança de vocês dentro do sistema socioeducativo de internação, são 3 anos sem uma morte. E foram 49 em 4 anos. Quando eu vejo Jailda dando aula, Jailda vem do Movimento Nacional Meninos e Meninas de Rua. O berço incentiva a fazer o que ela está fazendo lá dentro. Então, muita gente aprendeu, não foi só bom para os meninos e meninas que estão lá dentro,
foi muito bom para os professores que foram lá para dentro, muitas vezes aprender lá dentro. Porque chegaram com a oportunidade de melhorar de vida, de melhorar o salário, e foram para lá e aprenderam muito. Eu tenho contato com muito. E depois desses dois bate-papos, aí é que o pessoal manda recado para a gente mesmo, quando tem a dificuldade. Então, eu queria parabenizar vocês por esse trabalho, por esse papel, pela presença de Alexandre lá dentro, que também vem há tantos anos dentro desse processo de aprender. Então, a minha palavra final, além de agradecer, de estar aprendendo sempre com o Mário, com o Fernando, com o Romero, com você, Vera, é essa mudança da educação de Pernambuco em relação à socioeducação. Parabéns. Obrigada, Silvina. A gente fica muito feliz. Realmente, para a gente é um orgulho a gente conseguir esse esforço hoje. Nós temos uma equipe na Secretaria de Educação para cuidar da socioeducação, coordenada por Raimundo, uma equipe que compõe Alexandre, que tem toda uma expertise nessa área. Temos Cardoso, Zizi, Sônia, e a gente conseguiu, Mário, colocar um coordenador pedagógico em cada unidade dessa, um corpo de professores, grande parte concursados, selecionados e que passam por formação, né, sistemática, não é por multiplicação. Esses professores estão junto com a gente, refletindo, inclusive Romero, Fernando e Silvino participaram de alguns momentos de interlocução com esses professores em salas virtuais. Então, isso para a gente é um orgulho muito grande. A gente está conseguindo trabalhar com essa qualidade dentro dessas unidades, dessa forma humanista, a partir do viés dos direitos humanos. Né? Antes de tudo, a gente compreender essa pessoa humana que está lá dentro, que a gente aprende muito com esses adolescentes também. A gente aprende muito, muito, muito. Nunca me esqueço uma vez que eu estive no caso que foi fechado, no Centro de Atendimento Socioeducativo aqui de Abreu e Lima, conversando com porque assim, é algo que eu procuro de vez em quando estar nesse diálogo, porque a gente aprende, como você disse, saber o que eles querem, como está chegando a educação. E eu fui conversar com um jovem 17 anos nessa unidade, e ele dizendo que fazia curso de informática, que estava no ensino médio, e que estava muito angustiado, porque estava lá dentro, porque queria ter a oportunidade de terminar o ensino médio. E aí eu perguntando, mas como tu chegasse aqui? E o menino com um discurso muito articulado, muito bom. Olha, eu estava fazendo curso de informática e tal, e que meu pai é um trabalhador, que trabalha em SUAP, e muito revoltado, e trazendo os artigos do ECA, tudo, e porque eu estou aqui, que eu não devia estar. Eu disse, realmente, você não deveria estar aqui. E por quê? Ele disse, não, porque muitos irmãos, e o que o pai ganhava era muito pouco, e que, segundo ele, passou e viu um carro com compras do bom preço e quebrou o vidro para tirar os alimentos. E foi na hora que passou um carro da viatura da polícia, e ele foi pego em flagrante e foi levado, né, para o CENIP, Centro de Atendimento Provisório, e aí ele disse que lá na audiência, conversando com a juíza, ele disse, olha, me botem em liberdade assistida. Eu achava tão interessante ele dizendo, ele sabendo, conhecendo muito mais do que muitos, né, adultos do estatuto, e pediu, e ela disse não, que ele ia para a privação de liberdade. Aí ele fez, professora, se fosse o filho da juíza, ela iria para a privação de liberdade. Olha, aquilo me tocou tão profundamente, que na época ele fez mentira daqui. Aí eu queria ter poder, eu só queria ser uma professora, uma educadora, mas aí eu peguei o nome do menino e levei para, assim, eu tentei conversar na época com o secretário dessa pasta, né, da Secretaria de Criança e Juventude, e disse, dá uma oportunidade, porque aquilo me tocou tão profundamente, o jovem dizendo, eu quero voltar a estudar, eu quero terminar o terceiro ano, olha, eu tenho chances. Então, eu penso que a gente tem que alargar esse nosso olhar, realmente. Eu acho que a gente está um pouco equivocado em muitas questões. Porque imagina, um adolescente pedir, olhe para mim, eu tenho chance. Claro que tem chance. Você só tem apenas 17 anos. Quem nunca falhou, quem nunca se equivocou.
enquanto adolescente, enquanto jovem. Então, eu acho que nós precisamos aprender realmente. E se a gente tivesse a olhar, a gente aprende muito com o próprio jovem, com o próprio adolescente que está ali dentro. Ele tem muita coisa também para passar para a gente. Bom, então, Romero, escutando você agora, suas considerações finais, já agradecendo também essa parceria, nesses momentos que você pôde estar com a gente. Então, a gente agradece, a gente quer ouvir as suas considerações finais. Ô, Vera, primeiro dizer que as falas hoje à tarde, para além daquilo que é mesmo a produção de conhecimento, né, no sentido de avaliar nossas práticas e tudo, ao escutar, eu fui me provocando internamente, né, nos espaços onde estou, nesse fazer, nessa defesa que venho. Eu fiquei me questionando sobre o sentido da proteção integral, né, e a lógica que nos norteiam no atendimento com criança e adolescente, né? Então, a perspectiva de que o que essa conversa nossa agora à tarde, né? Fernando não quer dizer que é live, né? Então é uma conversa, é um diálogo, né? É um webinário, né? De hoje à tarde, o quanto esse material ele faz interlocução com a política de assistência social. O quanto essa discussão aqui tem que fazer interlocução com a política de saúde. O quanto essa discussão aqui tem que fazer interlocução com a política de segurança pública. Porque eu vou dar só um exemplo. Não basta ter os educadores compreendendo o seu papel dentro de unidade socioeducativa se eu não tenho alimentação dentro de uma unidade. Não basta ter os profissionais entendendo perfeitamente qual o seu papel lá dentro se eu estou lidando numa unidade com sarna, com escabiose, sobre a qual ninguém consegue se concentrar em absolutamente nada. Então, é importante destacar que o convite ele é sistêmico. Então, eu sou profissional de educação, estou indo para dentro de uma instituição e que o meu olhar precisa ser sistêmico a tudo aquilo que interfere esse fazer. Porque não acho que os movimentos da reflexão sobre o que a representação da educação traz para esses meninos e meninas, dentro desse contexto, nós estamos ainda falando de um contexto de muitas ambiguidades, nós estamos falando ainda de um espaço onde não ainda se assemelha com um espaço que tem a sua perspectiva de estrutura física e de funcionamento obrigatoriamente pedagógica, né? Então, nesse sentido, a gente tem muitos desafios e eu acho que a educação puxando isso vai dar muito sentido para o que a gente precisa pensar enquanto outras políticas. Por fim, dizer que o Conselho Estadual de Direito de Criança e Adolescente, né, está à inteira disposição, em especial da Secretaria da Educação. Estamos no monitoramento anual das metas do Plano Decenal Socioeducativo, né? E nessa discussão, tanto a educação no meio fechado quanto no meio aberto tem sido extremamente desafiador para o Estado de Pernambuco. Então, nós nos colocamos à disposição, né, desejando muito dar continuidade a esse debate. Nós estamos nos preparando para debater as metas de 2019, né? Então, nesse desafio, a gente vai ouvindo, né, avaliando e dando sentido para o que significa proteção integral para os meninos e meninas no meio aberto, no meio fechado, ou que não também dialoga ou participa do sistema socioeducativo. Nesse sentido, muito obrigado. Em nome do Conselho Estadual, Vera, nós agradecemos. Obrigada, Romero, né? Suas considerações também maravilhosas. Verdade, Romero. Não tem como a gente pensar em direitos humanos se esses direitos não estão interligados, né, e interdependentes. Então, não tem como. Quando a gente diz que o primeiro direito humano é a vida, mas isso tem a ver, está articulado com muitos outros direitos. Direito à educação, à saúde, à alimentação digna, né, a lazer. Então, realmente, ou você garante esses direitos de forma ampla, ou não tem como a gente pensar. Você pensa um direito, mas não tem o outro, então essa conta não bate, vai dar desequilíbrio, tem toda a razão. E Romero não é binário, Fernando também não aceita binário, é bate-papo do encontro, né? Eu tenho certeza que ele não vai concordar com o binário também. Se passar para Fernando, Daniele coloca ótimas reflexões, parabéns para a Secretaria da Educação pela iniciativa, ela deve ser permanente e sempre democrática. Exatamente, Daniele, esse é o esforço que a gente vem fazendo e com muito orgulho dizer que a gente faz parte de uma secretaria que está fazendo tanto, né, pela educação em Pernambuco.
Sônia também está dizendo na FUNASC que se avançou muito, porque antes não tinha uma escolarização, hoje a gente tem, de forma sistemática, exatamente, Sônia. Né? Isso é motivo também de alegrias para a gente. Lúcia diz, fico muito feliz em ouvir belíssimas e sábias colocações. Parabéns a todos. Gleide Lene aqui, bem na linha de Fernando, diz, belíssimo bate-papo. Tá vendo, Fernando? Belíssimo bate-papo. Não foi belíssima live. Então, você está conseguindo adeptos aqui. Troca de conhecimentos riquíssimo. Você achou, Romero, Casa Timbaúba. Então, assim, esses momentos estão sendo muito enriquecedores. Obrigada, Vera, e a todos envolvidos. Eduardo Paizão, muito importante permitir se transformar-se nessa relação com os adolescentes e jovens em cumprimento de medidas socioeducativas. Lucélia, parabéns à Secretaria da Educação, à mediadora Vera, aos senhores palestrantes, rico momento de construção e troca de conhecimentos. Pessoas aqui também de Caruaru parabenizando. Estão perguntando, alguém sabe me informar se vai ser disponibilizado certificado, se tem algum link para solicitação? Gente, como fica gravado e a gente sabe quem está aqui veiculado, então vocês solicitam diretamente a gente na Secretaria de Educação, tá? Pode solicitar o atendimento socioeducativo ou a gerência de direitos humanos e educação inclusiva, através de Vera Braga, que a gente disponibiliza sim. Eu acho justo. Então, vou passar agora para Fernando fazer as suas considerações desse maravilhoso bate-papo, Fernando. Obrigada por estar aqui conosco nesse momento. Bem, gente, eu acho que Mário e Silvino conheceram, não sei se Romero conheceu, Tiana Santos Sé, lá do Rio de Janeiro. Eu fiz um trabalho a Romero também conheceu, um trabalho longo, em 2007, sobre o SINASE, no Brasil, e ela disse que eu era uma pessoa muito limitada. Ela disse, por quê? Tudo que você vai falar são 3 pontos. Então, para terminar, 3 pontos, tá? Uma homenagem à Tiana, que é uma lutadora. Primeiro, o seguinte, eu acho que nesse esforço da gente ir agregando, né, a centralidade da educação, e eu vim de propósito com a camisa do Ano da Meia-Noite, que lembra do Carnaval e lembra de cultura. A educação já está dentro das unidades. A cultura precisa entrar. As manifestações culturais do povo pernambucano, do povo brasileiro, precisam, junto com a educação, dar sentido à vida desses meninos e dessas meninas. Então, acho que esse é um ponto importante. O segundo é agradecer a vocês, né, pela oportunidade, agradecer e parabenizar a Secretaria da Educação, mas agradecer a Mário, a Silvino, a Romero, pela troca. Eu acho que a gente aprende muito com isso, né? E, associado a isso, eu acho que tem um ponto importante, né, nessas trocas. Mário, toda vez que eu escuto alguém falando da incompletude institucional, eu fico querendo buscar a completude dos direitos. Né? Então, assim, claro que a completude institucional ela existe. A FUNASE não pode ser a entidade total. O CREAS não pode ser a entidade total, como a Tenda do Menino na PSC-LA ou a ONG, mas a gente precisa buscar a completude dos direitos. Né? E, nesse sentido, eu aprendi com um amigo Evanildo da Fase, aqui de Pernambuco, que aquela história que nós estamos juntos, ninguém solta a mão de ninguém, é mesmo a meia verdade. De vocês eu não solto a mão. Mas de Bolsonaro eu não quero nem pegar na mão. Um beijo e um abraço para vocês. Obrigada, Fernando. Olha, você está maravilhoso. Desde a roupa que eu já comecei a ficar rindo quando eu vi tu com essa roupa do Homem da Meia-Noite. Eu disse, olha, Fernando já disse tudo aí com essa indumentária dele e agora fechou realmente com chave de ouro, né? A gente comunga também aí com essa sua reflexão, né, e com essas suas considerações finais, com certeza. A gente segura, mas a gente tem que ver em quem a gente segura a mão. Tem toda a razão, tem toda a razão. Passo agora para nosso querido Mário Volpe, dizer da alegria, então a gente aprende. Eu anotei aqui tantas coisas da sua fala, assim, maravilhosa, muitas aprendizagens, toca, assim, muito profunda tudo que você fala, desde a outra que eu participei
toca a gente muito profundamente. Eu também tenho obra sua aqui, né, e me debruço, e a gente sempre aprende muito com você, né? Um grande escritor, um grande pensador, um grande ativista também, e acho que sua fala, ela encanta a gente, ela traz esperança, né? Ela dota a gente de esperança, Mário, né? É uma alegria grande esse bate-papo, como diz Fernando, foi maravilhoso. Nunca mais, Fernando, toda vez que eu for falar em live, vamos lembrar de você, bate-papo. Mário, querido, né, eu passo para você fazer as considerações finais. Vera, eu acho que hoje a gente fez uma reflexão aqui que remete à necessidade de a gente falar mais sobre o tema e organizar melhor as nossas reflexões para que elas cheguem para mais pessoas. Não é? Eu vou aqui fazer um apelo aqui para todas as pessoas que estão aqui participando hoje, que nós precisamos produzir mais conhecimento sobre o Estatuto, sobre a doutrina da produção editorial, sobre a ação socioeducativa. Eu não acho que a gente perdeu a batalha ainda, a gente teve derrotas graves e que podem representar um retrocesso, mas eu acho que ainda não é hora de capitular e de desistir, né? Por isso, e, por exemplo, todo esse tema da socioeducação tem muito pouca gente escrevendo sobre isso, organizando, sistematizando, debatendo. Então, o que acontece? Acontece que a gente tem pessoas produzindo a antítese sem ter discutido a tese ainda, né? Ou seja, tem gente dizendo que essas medidas socioeducativas não dão certo, que não recuperam ninguém, que isso é um absurdo, que isso é uma protesto. Esse discurso está todo dia sendo reproduzido. E esse outro discurso que nós temos aqui, mostrando quando tem uma ação socioeducativa estruturada, como o processo de conhecimento, o conhecimento como capacidade consciente de teorizar sobre o cotidiano, como ele é importante para um adolescente em conflito com a lei, para se enxergar como um sujeito que faz a história, que pode mudar de comportamento, de atividade diária de conhecimento. Então, tudo isso está sendo feito, muitas vezes, por pessoas que estão ou na academia, ou que estão no organismo internacional, ou que estão num centro de assessoria, mas a gente tem encorajado muito pouco aos profissionais da ação socioeducativa de escreverem sobre sua prática, né? E eu acho que esse é um pouco o tema que eu queria refletir aqui no final. Eu acho que as instituições gestoras das medidas socioeducativas precisam promover essa produção de conhecimento, precisam viabilizar essa reflexão, esse debate, porque a gente não tem fórmula mágica. A gente tem um processo que vai melhorando progressivamente à medida que a gente reflete ele, né? Eu lembro que eu passei muito tempo fazendo palestras para agentes socioeducativos, né? Depois parei, não aceitava mais convite, porque a gente educativo não precisa de palestra, eles precisam de formação continuada, refletindo sobre a prática. Então, eu dizia, não, vai ser dentro de uma unidade com uma equipe de trabalho, aí eu topo. Ir lá, ouvir o que eles estão fazendo, quais são os seus dilemas, o que está rolando, e aí ajudar como um agente externo que já sistematizou um conhecimento, que já pesquisou sobre o tema, não é? Esse desafio que eu queria aqui encerrar, lançando para todo mundo, ele é muito importante, porque nós tivemos uma boa produção na segunda metade da década de 90, né, sobre as medidas socioeducativas, liberdade assistida comunitária, novas formas de liberdade assistida. Nós tivemos diversos lugares escrevendo. E hoje ainda assim, temos algumas iniciativas, mas o que me impressiona demais é que dentro de um mesmo estado você tem uma unidade socioeducativa que é quase exemplar e, no mesmo estado, uma que tem maus tratos, que tem violência. Então, essa falta de
interferência com uma política, né? Aquilo que alguém falava no começo, política de Estado, né? Um conselho Estado, uma política de Estado, não uma ação que vem com um governo e com outro muda, né? Que a ação socioeducativa pudesse se consolidar como uma forma que a sociedade brasileira tem de controlar o delito na adolescência, né? Nós temos que ganhar essa disputa, mas nós só vamos ganhá-la quando os agentes da ação socioeducativa, os profissionais que atuam nela, começarem a elaborar e refletir sobre suas práticas para fazê-las avançar. Então, o meu desafio aqui é de que a gente realmente une as instituições que são as gestoras das medidas para criar esse ambiente de reflexão, de pesquisa, de produção, para a gente ter realmente capacidade de enfrentar como uma contratendência contra esse discurso de ódio, de agressão, de violência, de disciplina, de lei, de ordem, todo esse conjunto a gente vai enfrentar uma ação fundamentada, séria, refletida, né, e que mostra aí o papel do Estado em defender o direito de todos, inclusive daqueles que praticam um ato infracional, submetendo a uma medida socioeducativa que faça sentido para a vida do adolescente e para a sociedade. Então, obrigado a vocês todos, foi um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Um abraço. Obrigada, Mário, a gente fica muito feliz aí, a sua fala final, né, nesse momento, que vão ter outras, mas quando você não há receita, realmente, a gente concorda, eu acho que é um aprender e reaprender, né, e que a gente aprenda realmente, acho que tem que haver um jeito de a gente aprender a conviver melhor, a se relacionar melhor, seja do ponto de vista da sociedade, das instituições, com a gente mesmo e com o outro, né? Em busca dessa sociedade realmente com justiça social, mas eu acho que esse movimento tem que partir realmente a transformação de cada um de nós. Não tem como a gente querer uma sociedade inclusiva se a gente não inclui. Não tem como a gente querer uma sociedade acolhedora se a gente não acolhe, se a gente não enxerga o outro a partir de uma ética da alteridade, né? Agradecer também aqui o público, gente, muita gente aqui maravilhosa, Daniela, Eduardo Paizan, tantos colegas, Jailda, Michele, Eugênia, Laudicea, então, assim, a gente fica muito feliz, Karine, Ivânia, gente, muitíssimo obrigada, Lúcia, lá da nossa equipe, Sônia Mello, que eu digo que é um patrimônio também aí da FUNAS, uma pedagoga que sempre está muito junto da gente, construindo coisas, refletindo. Então, gente, muitíssimo obrigada por você estar aí com a gente nesse bate-papo. Agradecer mais uma vez a Silvino, Fernando, Romero, aos nossos intérpretes, né? Vinícius e Célio, por estar veiculando essa comunicação para a comunidade surda. Mário, Silvino, obrigadíssimo. E também a Israel, que está fazendo a nossa transmissão. Gente, muito obrigada. Beijo grande. Leva aí o nosso abraço, né, cada um de vocês, Mário, Silvino, Romero, Fernando, Marcos, Vinícius, abraço, gente, obrigada, foi um bate-papo maravilhoso, muitas aprendizagens. Obrigado.